Oi pessoal, bom dia. Eu quero trazer para vocês casos concretos para que vocês estejam atentos em relação à LGPD quando você estiver fazendo um mapeamento na sua empresa, para tomar uma certa distância e olhar o todo. Vamos ser mais específicos. E assim, dois casos que eu quero trazer para vocês. Um deles é de uma empresa extremamente organizada, apesar do tamanho dela, uma empresa grande, mas muito organizada, que tem um grau de maturidade já super bacana em relação à privacidade de dados. Quando nós chegamos lá, o cliente nos chamou porque tinha, segundo ele, um calcanhar de Aquiles, muito preocupado com uma situação. E justamente por essa situação já ter sido levantada internamente, eles já tomaram N cautelas. Então aquele risco já estava super minimizado. Tudo bem, a gente começou todo o trabalho naquela empresa por aquela situação. Só que quando a gente começou a fazer o mapeamento de todos os dados de todos os setores, o que nós verificamos? É uma empresa que, apesar do tamanho e apesar de toda a maturidade, como eu bem falei, eles ainda imprimem muitos documentos. E esses documentos não existia até então uma política de descarte. Eles guardavam os documentos em gavetas com chave, armário com chave, setor por setor, e colocavam isso depois num arquivo, uma sala inteira de arquivo. O que acontece? Quando nós entramos na sala do arquivo e fomos verificar como era o funcionamento daquele setor na empresa, nos surpreendemos com a seguinte situação. Qualquer um da empresa pode chegar lá e pedir para o menino do arquivo, o arquivista, a caixa tal. Ou seja, mesmo que no meu setor eu não tenha tido acesso a determinados dados de determinados clientes, por exemplo, se eu quiser lá no arquivo, eu chego e pego a caixa. E ninguém tinha percebido essa vulnerabilidade, esse risco. Não tinham percebido que de nada adianta você proteger muito aqueles dados se na hora do arquivo eles estão totalmente descobertos. Então foi interessante esse caso concreto, e um outro foi de uma outra empresa também super organizada, também que já está lá na frente em relação à LGPD, e tinha uma pessoa de um determinado setor, certamente tem mais, mas que nós verificamos em loco, que apesar das orientações para não imprimir nada, já que os sistemas são super bons e foram customizados para aquela empresa, ela imprime tudo. Por quê? Porque, segundo ela tem que passar os dados de um sistema para o outro, porque eles não conversam entre si, e ela não ficava confortável de fazer isso direto, com medo de errar. Eram muitos números. Então, o que ela fez? Ela imprime, copia, e depois aqueles documentos ela guarda na gaveta sem chave, quando lota no armário atrás dela sem chave, e quando lota a caixa do armário que ela coloca a seu bel prazer, ela usa aqueles documentos na impressora, deixa lá para que todos usem de rascunho. Então, novamente, pessoal, todo um esforço, todo um investimento de tempo, de dinheiro, de tecnologia para fazer com que a empresa fique segura em relação aos dados, e aí a falta de treinamento de uma colaboradora, eu tenho certeza que ela não estava de má fé, expõe a empresa a um risco enorme que até então não era verificado, entende? Então isso é legal, pessoal, quando a gente faz um mapeamento, a gente gosta muito de ir em loco. Mesmo quando são empresas de outras cidades, a gente prefere, toda vez que o cliente aceita, ir pessoalmente e fazer esta análise, porque são situações que talvez se a gente estivesse fazendo um mapeamento de forma virtual, nós não nos deparássemos. Então é muito legal quando a gente chega nas empresas, por conta de uma situação que, segundo eles, é de maior risco, aponta outros e já vai solucionando. Então essa é a dica de hoje, para que vocês vão em loco e que principalmente tomem essa distância e enxerguem o todo. Cuidado com essa parte de arquivos, cuidado com a parte de impressão. Falou? Boa semana, pessoal. Acione o sininho, me siga aqui no canal, se inscreva aí. Vocês sabem muito melhor do que eu como fazer. Obrigada pela atenção.